Interessante que perfeito para constelação, para o sistêmico, o perfeito é morto. Ó, É algo que não pode ser acrescentado. Porque o que que não pode melhorar? Entende? Então, assim, perfeito é morto. É algo que você já não tem mais onde atuar. Então, eu tenho muito claro isso para mim. Que a gente é sempre um trabalho em evolução. E o dia que tiver perfeito também, qual é a graça? Sabe? Então, assim, a gente precisa entender que a gente é o progresso. Não é que a gente vai ter, a gente é o progresso, a gente é essa evolução. A gente é o que a gente carrega com a gente. está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu podcast ao vivo. Hoje com mais uma convidada especial. Aliás, todos os convidados que eu trago são convidados que eu realmente admiro e que eu acredito que pode dar uma contribuição danada para a nossa vida. Para a sua vida, em algum momento que você esteja passando. Então, de repente, uma frase, uma palavra, um insight pode mudar muito a sua vida. Antes de chamar a minha convidada, eu quero sugerir que você pegue papel e caneta para anotar os insights, porque nós vamos ter um conteúdo incrível e relevante. E como eu disse anteriormente, uma sacada, um insight pode mudar o jogo da sua vida. Nossa convidada de hoje é uma querida amiga que eu admiro muito e nós nos conhecemos num evento aqui na Flórida, no Focus Brasil, em 2018, onde nós duas éramos palestrantes desse evento. O Focus Brasil, se você não sabe, é um evento que acontece aqui em Miami, mas também em vários lugares do mundo. É um evento de muita expressão, é uma premiação de brasileiros notáveis pelo mundo. E eu me lembro bem que a Dani, nesse evento, ela falou sobre a identidade da mulher imigrante. E aquilo me tocou tão profundamente, porque em muitos momentos eu me via naquele contexto. E ela falou com uma maestria e uma entrega tão grande de uma mulher que já vivia aqui há muito tempo e sabia das nossas dores, porque ela já tinha passado por isso. E ela falou sobre o que a gente poderia fazer para tornar a nossa vida como imigrante uma vida cheia de esperança, de vontade de viver e crescer, né, longe da nossa pátria, da nossa família, que às vezes é um grande desafio. Eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho da Dani e eu tenho certeza que ela vai dar uma contribuição muito rica para a gente aqui hoje. Ela está trazendo o tema vantagens da imigração no desenvolvimento pessoal e na criação dos filhos. Vou falar um pouquinho quem é a Dani Bastos antes de colocar ela aqui com a gente. A Dani Bastos é carioca, que nem eu, só que ela é de Niterói e ela vive aqui nos Estados Unidos há 20 anos. Ela é jornalista, palestrante, terapeuta, coach e escritora do livro How to Empower Your Kid. E esse livro foi ganhador do prêmio Notáveis do Ano na cidade de Nova York. Então você pensa, a pessoa para ser jornalista, palestrante, terapeuta, coach, é uma pessoa que gosta de pesquisar, de estudar fatos, né? Ela tem uma habilidade muito grande de observação, de ouvir e principalmente de se comunicar com muita facilidade. E assim, Dani, eu te vejo uma mulher com um carisma e um amor muito grande pelas pessoas e com um amor muito grande pelo que você faz. Olha, antes de você falar qualquer coisa, eu quero te agradecer, dizer que eu estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje nesse projeto. Estamos no episódio 2 e tinha que ser você aqui hoje para trazer essa sua luz, essa sua energia, mas principalmente, né, o que você que é uma mulher com conteúdo extravagante de tanta sabedoria. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Nossa, que prazer, que honra. A admiração é mútua. Se as pessoas soubessem, né, que a admiração é mútua e verdadeira,
que a gente hoje ouve tanta coisa superficial e tanto jogar confete, e aqui não, aqui a gente se conhece de outras datas e que a gente já fez trabalhos juntas e que é sempre um prazer e uma honra e um aprendizado estar junto de você com a sua energia boa, com a sua felicidade, então assim, com a sua competência que você exala. Então, obrigada de verdade. Um prazer estar aqui no InstaCast. Dani, hoje, né, a gente está com esse tema que você trouxe, que aí eu fiquei meio intrigada. Você me falou vantagens da imigração no desenvolvimento pessoal e na criação de filhos. Ser imigrante, eu e você sabemos, e tem outras pessoas aqui na live que também são imigrantes aqui nos Estados Unidos, e tem brasileiro pelo mundo inteiro, é, na verdade, um grande desafio, né? E em alguns momentos a gente fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Ai, que vontade de voltar. Eu não sei falar o idioma, eu não sei essa cultura, essa comida é estranha, é frio, é calor, o povo é frio, não é receptivo. E aí, vantagens, né? O que nós vamos ter hoje por aqui, Dani? Então, eu acho que toda vez que você tem uma opção, que você tem duas coisas para escolher, você tem duas referências, você está numa vantagem. É um privilégio você ter duas culturas, ter acesso a duas línguas, duas culturas, duas sociedades diferentes. Então, eu acho que tanto a gente cresce muito quando imigra, porque a gente sai da nossa bolha. Eu brinco que no Brasil eu mudei 3 vezes. Eu mudei do Rio para de Niterói para Belo Horizonte para São Paulo, de São Paulo para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos de Maryland, que é o norte, né, perto da capital Washington DC, para a Flórida. Então eu mudei e tive a oportunidade, eu falo que eu conheci o carioca quando eu saí do Rio, eu conheci o brasileiro quando eu saí do Brasil. Né? Então, e eu conheci o americano quando eu saí de Maryland e vim para a Flórida, que já é os Estados Unidos bem latino-americano, Estados Unidos da Latinoamérica. Então, a gente começa a encher nossa caixinha de ferramenta, né, Carmen? Porque a gente vai observando as diferenças tanto na cultura quanto na educação, e eu acho que a gente tem como incorporar o que a gente considera melhor de cada uma das culturas e para ajudar os nossos filhos tendo essas duas referências de onde tirar recursos, né? Então, eu acho que quanto mais opção, mais recurso. Para mim foi muito válido essa percepção e essas duas referências. Legal. Ótimo. Eu gostaria de começar aqui por um assunto, né? Porque eu acho que para nós mulheres, especialmente, assim, para os pais no geral, trazer até uma abordagem sobre o seu livro, né? How to Empower Your Kids, aonde você diz que ali nesse livro você traz várias soluções, né? Digamos assim, que você ensina aos pais a terem uma melhor comunicação dentro da família e para que eles possam ajudar os seus filhos a serem responsáveis e produtivos sem estresse. Agora, no papel de imigrante, né, muitas vezes nós assumimos demandas e responsabilidades que muitas vezes quem precisa do suporte emocional somos nós, né? E dentro desse contexto, como que os pais podem ajudar os seus filhos a desenvolverem uma mentalidade emocional diferente da que eles estão vivendo nesse momento, né, como imigrante? Primeiro, eu acho que a gente não pode dar o que a gente não tem. Basicamente, eu acho que o livro, a intenção do livro também foi isso, capacitar os pais para que eles, sabendo, né, o que recursos utilizarem nas próprias vidas, ficarem eles também independentes, porque a gente vê o Bert Hellinger da constelação familiar, ele fala que a gente é mais leal do que livre. E eu concordo muito com isso. A gente é feito todas essas referências que a gente tem do nosso ecossistema aqui, do nosso ambiente, tal, tudo vai formando a gente. Então, quando eu fiz o livro, eu observava que meus clientes, tanto daqui quanto de Angola, quanto de Singapura, todos tinham os mesmos problemas em relação aos filhos. A parte que era difícil para todo mundo. A parte que era gostosa, geralmente era gostosa para todo mundo. Assim, claro que tem diferentes cenários, né? Então a gente está todo mundo na mesma tempestade, mas com barcos e equipamentos diferentes. Eu tenho muita noção da diferença das pessoas e do tipo de vida que elas têm e podem levar, né? Dos privilégios, etc. Mas então, quando eu fiz o livro, eram soluções muito práticas, aplicáveis, para que os pais identificassem tanto neles, porque o que torna as coisas difíceis
é a nossa inabilidade de lidar com elas. Entende? Então, quando a gente identifica o que nos frustra, geralmente tem uma expectativa ali que a criança não está cumprindo como a gente achava que deveria. Então, eu quase que fiz uma tradução entre como as crianças pensam para adequar a expectativa dos pais. Então, ali, eu lembro que todo mundo falava assim: a criança não vem com manual. Eu falei: vou fazer um. Porque tem muitas coisas que são normais na vida de todo mundo. As fases das crianças, elas são, todo mundo passa por uma fase do desenvolvimento neurológico, do desenvolvimento do controle motor, das emoções, do controle dessas emoções. Então, é mais ou menos um livro de alfabetização emocional, tanto para os pais, porque se a gente não sabe ler, eu não posso ensinar alguém, né, o nosso filho, uma coisa que a gente não sabe. Então, primeiro a gente aprende, depois a gente ensina. Então, vem sempre desse lugar de primeiro eu caminho, depois eu levo. Quanto mais longe eu caminhar, mais longe eu te levo. Daqui para frente eu confio que você vai fazer um bom trabalho. Então, para mim, a função da maternidade, da parentalidade, é isso, é de você aprender o máximo possível e aí você transmite isso para o seu filho mais, né, o máximo que você pode e leva ele dando essa vantagem existencial. Quanto mais você caminha, mais lá na frente ele parte, né? Então ele já tem uma vantagem aí. Ótimo. Agora, eu fiquei pensando que eu não tenho filhos, mas, e assim como muitas mulheres que estão aqui também não têm por opção, ou, enfim, não vem ao caso, mas quando a gente sai do nosso país, a gente encara desafios, né, que são realmente, a gente fica sem saber para onde recorrer, para onde correr, né? Por exemplo, a gente vai falar mais para frente, assim como você que veio por uma questão e ficou, eu vim porque meu marido foi transferido para cá e não tinha um planejamento. E chega aqui, tudo diferente. E como que a gente pode, né? O que você daria de sugestão para quem está talvez chegando agora num novo país, seja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, assim, um primeiro passo para que as pessoas talvez não passem o que a gente passou, né? Eu acho que a primeira coisa é lembrar que todo dia, todo mundo que você conhecer que foi imigrante, um dia ele chegou. Um dia ele teve a mesma sensação que você, de desamparo, eu falo que a gente pisa aqui e o tio Sam apresenta as sandálias da humildade. Tudo aquilo que você te constitui como pessoa, de onde você veio, a sua família, seu sobrenome, as coisas onde você estudou, os amigos que você tinha, tudo isso vai ser ressignificado. Você, como se você tivesse uma segunda identidade. Como imigrante, muita gente chega e se sente como cidadão de segunda categoria. E eu não vejo muito por aí. Eu percebo que a gente tem uma vantagem enorme, porque a gente já vem conhecendo outra cultura. E o americano, de forma nenhuma criticando ou nada, muitas vezes eles são expostos só à cultura dele, à língua dele e etc. E a gente já vem com essa vantagem da gente estar tendo a oportunidade de observar uma cultura nova, mesmo que às vezes não domine a língua ainda, a gente começar a partir para frente com coragem. Então, já que veio, não importa o motivo pelo qual você chegou aqui, você chegou. Então, daqui para frente, o que você precisa fazer? Igual criança, que está começando a andar sozinha, que é tudo diferente, as ruas são diferentes, as regras são diferentes. Então, tente aprender as regras do local, é o que eu acho mais importante. Não tente impor a sua cultura sobre a cultura dos outros. A gente não chega na casa da visita dando nossas ordens, né? Então, procure saber as regras locais, eu acho isso muito importante, as leis locais. E começar a aprender a língua. Que seja no Duolingo, que seja assistindo. Quando eu cheguei aqui, 22 anos já, eu assistia seriado e copiava. Não tinha ainda como parar, não tinha nada. Eu ouvia, eu lembro que eu assistia Dawson's Creek, que tinha muito diálogo, e eu anotava o diálogo. Eu não fui para a escola aqui, meu livro eu fiz em inglês. Eu anotava o diálogo deles e eu pegava a fluência, a forma que ele falava, a escuta. Então, aquilo eu fui desenvolvendo. E um pouquinho de cara de pau, que não faz mal a ninguém. Sabe assim, se mete a falar.
É. porque você está aqui. Então, quase todo americano está acostumado com as pessoas com sotaque, está acostumado com pessoas de cultura diferente. Então, eles não estão te julgando. O julgamento parte, às vezes, muito da gente. E eu acho que nós somos nosso pior inimigo, nosso maior crítico, tem nosso nome e sobrenome. Então, se a gente deixar essa crítica um pouco de lado, a gente vai conseguir muito mais, ir muito mais longe. Porque é aquilo, é melhor feito do que perfeito, entendeu? Assim, você fica tentando perfeito, 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 é melhor feito. Porque tem hora que a gente não vai escolher entre uma coisa boa e uma melhor, entre uma ruim e uma pior. Então, tenta se adequar tanto às regras, os costumes e a língua, tentar começar a falar o máximo que puder. Eu acho que isso é uma dica de ouro. É interagir, buscar locais para interagir com pessoas, porque acontece muito de pessoas chegarem aqui. Não é o nosso caso, a gente tem uma característica mais comunicadora, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim, né? Tem pessoas que são mais restritas, são mais para Introvertidas, si, né? introvertidas, e tem esse grande desafio de colocar o pé na rua e vou para um grupo networking, ou eu vou na igreja, ou eu vou fazer um curso, ou eu vou para enfim, para qualquer lugar para interagir. E nesse caso, né, eu acho que essa dica de vai à luta, coloca, né, eu costumo falar assim, ó, coloca a cara no sol, porque vai brilhar, dá certo. E tudo que é desafiador no primeiro momento, a partir do momento que a gente fala, não, eu tô aqui e o que eu posso fazer? Porque é escolha de ou sofrer ou viver. Os desafios vão acontecer, porque a gente está num outro país, uma outra cultura, tudo diferente. Mas o quanto que eu estou preparada e disposta, né, para isso? Uma outra coisa que eu percebo isso é um conselho que eu acho que quem está chegando ou quem tem alguma intenção de migrar, se você é dentista no Brasil e você tem condição, porque tem gente que vem e não tem condição de estudar, mas se você tiver condição de estudar para validar o seu diploma no Brasil aqui, faça. O tempo vai passar de qualquer maneira. Eu vi muita gente chegar aqui nesses 22 anos, Carmen, gente vindo e voltando, gente se adaptando, não se adaptando, voltando pelas mais diversas razões ou ficando. E uma das pessoas, as pessoas que eu percebo que mais conseguiram progredir aqui são as pessoas que honraram seus dons e seus talentos. Então, eu lembro de uma mulher que eu conheci que chegou como você, o marido foi transferido e ela veio para cá com filhos e tal. E ela tinha consultório montado no Brasil, ela era dentista e ela tinha uma clientela enorme, ela tinha uma vida muito com muito sucesso e uma vocação bem clara. E quando ela chegou aqui, ela falou: cara, tem que estudar 3 anos de novo, não vou fazer isso, não quero, é muito tempo, eu já estudei, atendi anos, é como se eu estivesse voltando. É, é como se você tivesse, você está dando passos para trás para ver um panorama maior. Às vezes você precisa na vida, dependendo do ajuste que você quer fazer, e daí entra o motivo pelo qual você está imigrando, o porquê que você está aqui, tudo tem que ter um propósito, a gente tem que estar coerente com esse propósito. No caso dela, ela veio porque o marido vinha, ela não tinha nenhuma intenção de separar essa família, nem de terminar um relacionamento. Então, ela vai ficar aqui. Então, o melhor para esse caso seria ela estudar e validar o diploma dela, porque no caso dela, ela tinha condição de pagar a escola e tal. E aí eu lembro que eu encontrei com ela um tempo depois e ela falou assim: você acredita que já tem 4 anos que eu tô aqui? Eu falei: nossa, isso tudo, porque a gente, né, não vê o tempo passar dessa forma. E ela falou assim: até hoje eu me lembro de quando você falou que eu devia validar o meu diploma, porque o tempo passou anyway e eu não fiz. Então hoje eu tô bastante, e aí ela falou, era uma coisa que pesava, inclusive no relacionamento dela, porque é como se ela tivesse que abrir mão da carreira dela e de tudo que ela construiu para acompanhar e o marido suceder. Então, para ela ficou mais pesado. E aí é o que eu falo, o quanto que os relacionamentos também, o peso que a gente dá para as nossas escolhas. O relacionamento ele vai sofrer ou ficar mais leve de acordo com o quanto a gente está congruente com o que a gente, com os nossos dons e talentos, com o quanto a gente também se respeita, né? E se coloca como prioridade. Então, não todo mundo pode fazer, mas se puder, se tiver essa oportunidade, valide o seu conhecimento aqui. Seja reconhecido pela sua área de expertise, sabe? Então, um profissional aqui
que teve uma formação no Brasil, ele vai saber coisas que o profissional daqui, porque tem outra mentalidade, aqui é tudo climatizado, né? A gente tem outros recursos que o americano não tem. Então, eu vejo muito brasileiro que entra na própria área e ele revoluciona, porque ele traz soluções e coisas que a gente tem pela nossa. A gente tem que ser safo no Brasil, e que se destaca muito no campo aqui, sabe? Então, acho isso muito legal. Ótimo. Deixa eu só dar uma lida aqui nos comentários, Dani. Ó, tô aprendendo também, né? Mas uma coisa que eu queria falar pro pessoal aqui que está assistindo, se a gente está falando temas assim, a gente está falando de um assunto que é relevante para muitos de nós imigrantes aqui. Então, se você tem algum conhecido, amiga, parente que está aqui ou que está em qualquer outro lugar do mundo como imigrante, compartilhe aqui essa live para eles estarem aqui assistindo sobre isso também, porque pode ser que isso inspire ou traga até uma solução para a vida dessa pessoa. Olha, a Prica Cicedo está dizendo, nossa, se já temos que aprender tudo na maternidade em outro país, então, nunca fui para a escola aqui, por exemplo. São muitas regras diferentes do que crescemos. Quando o meu mais velho entrou na escola durante a pandemia, foi a Dani que nos salvou. Ó, Dani. Né? Vamos ver aqui outro. O André Rosa, teacher André Rosa, ele sabe muito bem, né, dos desafios de nós imigrantes, empresários, empreendedores que queremos desenvolver um negócio aqui, a importância da língua. Se você quer crescer, é um país de oportunidade aqui nos Estados Unidos, precisa estar bem alinhado com a língua. E ele falou assim, eu falo para os meus alunos, antes o feito para praticar inglês do que o que não foi feito, do que o que não foi feito. É o treino que a gente não vai, quem é do zero no inglês não vai sair do zero para o 100%, né? Tudo que é grande, um dia começou pequeno. Esse primeiro passo sempre, muitas vezes pode ser dolorido, mas ele é necessário para que a jornada se cumpra, né? Então, são os desafios de nós, imigrantes. Mas, Dani, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já tinha uma carreira de jornalista no Brasil, então você veio aqui para os Estados Unidos a passeio, conheceu seu marido e por aqui você ficou, para nossa sorte, né? Ou seja, aquilo que eu comentei, não foi algo planejado. E o mesmo aconteceu comigo. Eu tinha uma carreira bem estabelecida no Brasil e meu marido veio transferido para cá de repente. E existe todo um desafio, especialmente para nós mulheres, em nos reposicionarmos aqui. Nem sempre nós temos uma estratégia, ou a estratégia que nós temos nem sempre funciona num outro país, né? E o que você fez de diferente? Ou então, o que foi crucial para que você se reposicionasse e construísse essa carreira que você tem de sucesso, que você atende não só aqui nos Estados Unidos, mas na Europa e no Brasil também? O que você fez de diferente e qual foi o ponto, né, dessa virada para você se reposicionar por aqui? Eu tive uma sacada, na verdade, que eu acho que poucas pessoas, as pessoas onde vem dificuldade, eu vi uma oportunidade. Eu pensei que não era uma desvantagem ser imigrante. Eu pensei assim, nossa, eu tenho algo a acrescentar a uma mentalidade que é mais engessada. Então, quando eu vim para cá, eu falei, uma coisa que eu tenho certeza é que eu não tenho talentos para trabalhos de casa, domésticos, não sou talentosa para isso. Então, eu não era nem boa de casa, quanto mais eu ia poder prestar serviço nessa área. Você também? Então. E eu falava, eu vou ter que usar minha cabeça, que é o que Deus me deu. Porque, assim, a gente precisa identificar também o que é competência, o que é habilidade, o que a gente tem dom para fazer, o que a gente não tem, entende? Então, não é tudo que a gente vai conseguir fazer. Eu não sou boa nessa parte. Então, não poderia fornecer um serviço que a maioria dos brasileiros ou imigrantes chegam, que eles já têm trabalho imediatamente. Eles podem limpar a casa, eles podem cuidar do filho das pessoas. Eu não tinha experiência com nada disso. Então, aqui, essa para mim não seria uma opção. Então, quando eu vim, minha amiga já trabalhava no escritório da Allstate, eu vim visitar minha melhor amiga e conheci meu marido.
e acabei ficando apaixonada, aquelas coisas, e larguei tudo mesmo, larguei tudo. Não foi uma coisa planejada, foi uma coisa meio que joguei tudo pro alto mesmo e vim. É aquilo, bota o pé que Deus bota o caminho, foi meio que isso. Mas eu identifiquei que eu queria procurar um emprego que honrasse meu intelectual, minha parte intelectual, que eu achava que eu sempre tive muito essa ideia de que eu tenho uma voz. Eu venho do jornalismo, a minha vocação do jornalismo era para dar voz às pessoas que não tinham. Eu sempre tive essa relação com a comunicação, com contribuir, com fazer algo para o coletivo. Então, eu comecei a fazer análise no meu início do casamento, comecei a estudar psicanálise, e aí fiz coaching, que na época ninguém conhecia, eu tinha que explicar o que era life coach. Hoje a gente é achincalhada na internet, né? Quando eu boto o nome coach, vira e mexe, as pessoas já. Até hoje mesmo já fui xingada. Mas antigamente ninguém sabia o que era. Não, Então eu eu perguntei, comecei. quem me recomendou foi a minha terapeuta, quando ela me falou, eu falei assim, vem cá, você já ouviu falar de coaching? Eu falei, isso é de comer ou é de passar no cabelo, né? Exatamente. Então eu sou dessa época aí, tanto que meu certificado é da Califórnia. Quando eu fiz coaching, só quem tinha coach era atleta, né? E político, e ator e atriz. Então era uma coisa bem assim, era um nicho mesmo. E eu achei aquilo muito vantajoso. Eu já sabia psicanálise, já estudava. Então, o coaching deu um lado muito prático que tem muito a ver com a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa prática, eu sou uma pessoa que usa aquilo que eu tenho mesmo. Então, eu não sou uma pessoa que vou fazer milhões de planejamentos, cara, para quando eu tiver uma situação. Eu pego aqui, o que que eu tenho agora? Eu sou aquela do mexido, entendeu? Que eu vou pegar o que que tem aqui à mão, o que que é viável para mim agora. Então, eu não sou uma pessoa, eu sonho, eu planejo, claro, como todo mundo, mas eu sou uma pessoa realista no sentido, eu sou otimista e realista. Eu olho o que, que eu tenho ali, vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho nesse momento. Então foi isso. Aí eu consegui um trabalho, fiz um concurso, lá em Washington tem muito trabalho público, eu fiz um concurso, comecei a trabalhar e comecei a estudar o que eu gostava, porque eu me apaixonei por psicanálise, comecei a frequentar congresso, comecei a viajar, assistindo e estudando um grupo de estudo e comecei a me capacitar. Aí eu sempre lembro de uma frase que é melhor você estar preparada para uma oportunidade até que nunca chegue do que chegar a oportunidade e você não está preparada. Então, quando eu pude me lançar como coach e tal, eu realmente comecei a atender, eu tinha muita vocação, e essa facilidade também de me comunicar facilitou muito, e eu comecei no boca a boca. A minha cliente, a melhor amiga dela, já virou minha cliente, que já virou o marido dela, que já virou. E aí foi assim. Quando eu mudei para a Flórida, eu já atendia. Então, eu já comecei online. Aí, meus clientes de Maryland não queriam me largar. Não, a gente dá um jeito, faz por telefone e tal. E eu já comecei a trabalhar online 10 anos atrás. Então, eu cheguei um pouquinho na frente. Quando ninguém ainda conhecia coach, eu virei coach. Quando ninguém ainda trabalhava online, eu já trabalhava online. Depois veio a pandemia. Há 4 anos a gente está trabalhando online. Eu trabalho há 10. Então, essa coisa também de não se deixar abater com os empecilhos. Porque quando eu mudei de Maryland para cá, eu podia não ter pego os clientes, porque antigamente era tudo presencial. E eu não, eu topei, já comecei online. Então, as pessoas não queriam, elas não, eu prefiro, já tenho confiança, já criei, né, a construção mesmo desse vínculo, dessa transferência. Já tinha estabelecido com meus clientes. Então, quando eu vim, só foi agregando. E aí começou, aí veio o livro e as outras coisas que o trabalho cresceu e tomou uma dimensão maior. Mas ele começou nesse boca a boca e nessa minha falta de medo, talvez, essa coragem de ir aonde ninguém está indo, sabe? Eu sempre fui muito aberta para isso, eu acho que isso. E você, o que que você associa essa sua falta de medo, essa vontade de encarar? Você encara muito. Tem uma frase sua que eu vi em algum material, alguma live, algum vídeo seu. Inclusive, eu quero super recomendar quem está assistindo aqui, assistir lá no YouTube. A Dani, ela participou de um reality show, né? Aquilo é um reality, Cidade Delas. Então vai lá, o conteúdo dela tá incrível, mas também tem outros conteúdos muito bacana, vale super a pena. E talvez tenha sido ali
que eu li uma frase sua, que eu ouvi uma frase sua que você disse, liberdade é não ter medo de ser quem você é. Será que vem daí essa sua coragem de ser quem você é, que hoje em dia, né, quando a gente fala num mundo globalizado e na internet, as pessoas muitas vezes não são mais quem elas são aquelas pessoas, elas querem ser aquela pessoa que ela está seguindo, ela quer viver aquela vida que ela está seguindo, então ela perde muito a oportunidade de viver o agora, que foi o que você falou. Eu tenho plano, mas a minha energia e minha atenção estava aqui no agora, eu estava fazendo minha limonada com o limão que eu tinha. Mas então você acredita que esse teu despojar para a vida vem dessa coragem de você ser autêntica, porque é muito congruente. A gente te escuta falar e vê que você está contando a sua história, mas tem muito de autodesenvolvimento envolvido em tudo que você conta. Eu sou meu próprio case, assim, tudo que eu faço, eu realmente aplico. E eu tenho essa congruência. Eu lembro que uma amiga minha, quando eu virei coach, ela virou health coach. Aí ela falou, ai, você podia virar health coach, que a gente trabalhava junto. Eu falei, amor, eu health coach? Aí a pessoa me vê no McDonald's, agarrada no Big Mac. Tipo assim, com que cara eu vou ficar? Não é meu perfil, entende? Porque eu posso fazer uma coisa certinha e tal, mas não sou eu todo dia. Então, eu tenho que acordar e dormir com a mesma roupinha, com a mesma fantasia. Não tem uma fantasia para tirar e botar para lavar. Eu sou o que eu sou e eu tenho muito essa certeza, assim. Só dá para ser isso aqui. Não dá para você tentar se espelhar em outra pessoa porque o molde não encaixa. E ninguém quer comprar uma voz que todo mundo tem. Então, o melhor que eu posso fazer é ser eu, só ser eu. Não tem, eu falo que a inveja é o sentimento mais descabido na minha cabeça, porque assim você nunca vai ser outra pessoa, ponto. E a gente, se comparar com os outros, vai ter sempre alguém mais inteligente, mais burro, mais rico, mais pobre, mais gordo, mais magro, mais baixo, mais alto, entendeu? Com mais sucesso, com menos sucesso, sempre. Só dá Sempre pra... vai ter alguém melhor que E você, sempre vai ter. sempre. Então, Sempre. nessa média da vida, você precisa ser suficiente para você. A métrica que mede a sua vida, ela é única. Se eu tentar me medir pelo sucesso do outro, pelas condições do outro, eu piro. Então, eu vou trabalhar com o melhor que eu posso, entende? Com tudo que eu tenho, mas só com o que eu tenho. Eu não posso te dar algo que eu não possuo. Então, eu tenho uma recusa de ser hipócrita, uma coisa que eu tinha muito medo, porque eu sou uma pessoa bem autêntica. E eu queria muito ser sempre eu, para que minhas filhas, eu tenho duas meninas, que elas tivessem a liberdade de ser quem elas são. Que elas se sentissem à vontade na própria pele. Porque eu acho que as mulheres sentem muitas cobranças, sofrem muitas cobranças. De tudo. Desde a roupa que a gente usa, da nota que a gente tira, se a gente vai ou não vai querer casar, se a gente vai ou não vai querer ter filho. Tudo vira uma questão social. Até nos nossos corpos e o que a gente faz com ele, as pessoas acham que vão se meter. Sendo que do homem a gente não tem isso. Então, eu sempre tive muito eu tenho que ser suficiente. Então, eu tenho muito esse cuidado, Carmen, de não me fazer autocríticas na frente das meninas. É óbvio que eu me analiso, é óbvio que eu observo que eu preciso mudar e eu estou sempre em evolução. Né? O outro eu dou o direito de ser quem é, a mim, cada dia melhor. Chico Xavier já falava isso, para mim, um mantra na vida. Eu quero estar cada dia melhor. Mas eu não fico me criticando na frente do espelho, falando, eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tenho que fazer isso. Para que minhas filhas olhem para elas e aquilo seja suficiente. Entende? Senão a gente está pregando uma insatisfação e até essa corrida louca pelo sucesso, por fazer mais, acordar mais cedo e não sei o que, meritocracia, está pirando as pessoas. As pessoas estão profundamente insatisfeitas. Eu tenho pessoas que estão extremamente bem-sucedidas e completaram tudo que tinham se proposto. E chegou lá em cima e falou, cara, eu tô sozinho. Exato. Eu não tô me sentindo como eu achei que eu fosse estar me sentindo. Então, aí você olha e fala, caramba, não tem mais para onde subir. E agora é o declínio, o que que é? E aí a pessoa meio que se perde. Então, o seu propósito vai junto com você. Na velocidade que você for, no tamanho da perna que você tem para subir aquele degrau, tem que ser o suficiente, pelo menos para você, sabe? Sim. Trazendo um pouquinho para a parte, né, do sistêmico, que você é coach sistêmica também, a gente, nós, né,
vivemos uma geração, até dos nossos pais, que existia uma cobrança de ser perfeita, de ser a mulher perfeita, de ser a profissional perfeita, de ser a mãe perfeita, de ser tudo perfeito, e não somos, né? Mas consequência também da fase que as nossas mães viveram. Foi uma fase de a libertação da mulher e tudo mais. E aí vem hoje o advento da internet, que alimenta muito isso. Mas a verdade é que não somos, e como, né? Esse olhar, como que a mulher pode dar esse olhar para ela de que eu não sou perfeita e tá tudo bem, e como que eu vou caminhar com essas minhas imperfeições e sendo feliz, né? O que você sugeriria? Interessante que perfeito para a constelação, para o sistêmico, perfeito é morto. Ó. É algo que não pode ser acrescentado. Porque o que que não pode melhorar? Entende? Então, assim, perfeito é morto. É algo que você já não tem mais onde atuar. Então, eu tenho muito claro isso para mim. Que a gente é sempre um trabalho em evolução. E o dia que tiver perfeito também, qual é a graça? Sabe? Então, assim, a gente precisa entender que a gente é o progresso. Não é que a gente vai ter, a gente é o progresso, a gente é essa evolução. A gente é o que a gente carrega com a gente. Entende? Então, eu acho que essa sabedoria e a autorização, eu acho, a psicanálise fala muito disso, dessa legitimação. Quem é que te deu a autorização? Quando a gente é adulto, não tem, a gente não chega um dia e vem um bilhetinho da mãe que a gente pode ir na excursão. Quem se dá essa autorização é a gente. Quem que fala assim, vai entrar live aqui, tá ao vivo para quem quiser assistir. E se errar, errou, se gaguejar, gaguejou, se engasgar, engasgou, e tá tudo certo, o mundo vai continuar girando. Então, eu tenho uma noção muito clara que a minha vida não afeta tanto assim as outras pessoas, que o mundo para caso eu erre. Então, isso me dá uma liberdade muito grande. Porque qual é o pior que pode acontecer? Entende? Qual é? Se eu errar numa palestra, se eu estou ao vivo na frente, o mundo vai continuar sendo o mundo. Então, o meu erro não está sendo medido, então eu também não me coloco numa super proporção, sabe? Outro dia eu comentei uma coisa engraçada para você ver como a gente falou antes na nossa conversa sobre o ego, e como a gente não pode deixar as pessoas projetarem a gente numa imagem de total perfeição, porque a gente nunca vai alcançar isso no imaginário coletivo. Porque aquilo que a gente não convive, a gente não sabe, a verdade é essa. A gente projeta o que a gente imagina do que é a vida daquela pessoa. E eu comentei, um cliente meu falando uma coisa, eu comentei que eu não bebo álcool, nunca bebi, não gosto. E aí ele falou, ele foi querer colocar isso, que eu não bebo, como se eu fosse tipo santa. Então ele falou assim, nossa, porque eu falando alguma coisa dos meus amigos, que eu tenho um amigo doido, não sei o que lá. E aí ele falou assim, engraçado, não consigo imaginar você com um amigo doido. Eu? Por quê? Nossa, imagino que você vai conversar com Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, gente, desfaz isso, olha, desfaz. O contrário, eu estou na vida como todo mundo, eu estou na vida, eu tenho amigos de todas as áreas, de todas as coisas, e eu sou muito o contrário disso. Eu sou nada, eu não julgo ninguém, eu ando com todo mundo, eu não gosto, não tem nada a ver de nem é espiritualidade, nem é nada disso, até poderia ser, mas não é o caso, eu nunca gostei mesmo. Então, as pessoas tentam te colocar num patamar que às vezes você não pede. E aí é importante você virar e falar, Anjo, não me coloca aí não, porque você só tem a se decepcionar. Eu continuo sendo quem eu sou. Mas quem vai ter uma expectativa frustrada ou vai se decepcionar é você. A gente hoje tem visto isso como político. As pessoas estão dando a vida. Estão assinando embaixo coisas de pessoas que a gente não conhece. Entende? Então, assim, eu posso gostar de uma coisa ou outra, mas eu sei muito bem pensar por mim mesmo. Então, é não assinar embaixo de algo que você, de uma outra pessoa, porque essa pessoa não vai ter outra opção a não ser te decepcionar. Porque ninguém corresponde a essa expectativa, né, infantil e romantizada de que as pessoas estão sem falha, que as pessoas não vão errar, ou não vão fazer uma. Então, a gente também sai disso e não compra essa história, não deixa o ego daquilo que falam de mim, não corresponde a quem eu sou. Alguma coisa ou outra pode bater. Mas eu não compro essa versão
romantizada e perfumada de mim mesmo, entende? Porque senão é uma insatisfação, né? Pois é, e aí tem quantas pessoas, muitas vezes, por não se conhecer de verdade, não entender da sua essência, ela muitas vezes entra nessa caixa Uhum, que as pessoas criaram para ela, uhum, de uma imagem que ela não é de verdade, mas por alguma razão as pessoas viram isso nela e ela assumiu aquela personalidade e depois como me livrar disso? uhum. Como me livrar disso? Como que eu saio? Eu já não quero. Quantas pessoas você talvez ouça também? Eu hoje vivo um papel que eu não quero mais viver, mas Uhum, como que eu saio dessa? uhum. Essa é uma discussão engraçada que eu participei de um podcast na Alemanha e a gente estava falando sobre inteligência artificial, chat GPT e tal. E eu estava falando que eu produzo meu conteúdo, sempre produzi. E que é uma coisa que a inteligência artificial pode me ajudar e ajuda, mas eu primeiro escrevo tudo o que eu quero, até porque eu não quero que o meu cérebro atrofie. E eu tenho uma voz muito particular, porque as minhas experiências são minhas vivências e delas eu não abro mão. Eu posso abrir mão de todo o conhecimento do mundo, que é o que a inteligência artificial vai me trazer. Mas a inteligência artificial não viveu o que eu vivi, não viveu o que eu experimentei, não provou o que eu provei, não teve as experiências que eu tive. Então, a minha voz continua sendo a única autêntica para mim. Eu primeiro, tipo assim, eu vou pensar num assunto. Eu tô vendo um seriado, minha cabeça tá sempre trabalhando. Então, eu tô vendo um seriado, eu tô anotando alguma coisa, já veio uma ideia para uma palestra, já veio uma ideia para uma live, já veio uma coisa que eu vou falar para um cliente. Falo, nossa, isso aqui eu vou trazer para o cliente. Aí eu recomendo, assiste isso, lê isso, faz aquilo, eu mando coisa da internet. Meu trabalho tá sempre ali, porque é uma coisa viva. Então, eu penso a respeito de algo, eu escrevo, pá, eu escrevo tudo. Depois eu boto no chat GPT e olho. Uma coisa ou outra acrescenta, mas geralmente eu fico com o meu. Às vezes tem um vocabulário, uma coisa que eu falo, ih, ficou bonito essa aqui, essa frase ficou bem legal aqui. Vou pegar e tal, uma coisa ou outra, mas eu uso bem pouco. Por quê? Eu não quero perder minha voz e eu não quero ter uma voz robotizada igual a de todo mundo. Então, eu uso para tirar dúvida, eu uso, às vezes, eu quero assim, nossa, eu queria, é minha própria curiosidade, né? Eu sou jornalista, então minha curiosidade é infinita. Aí eu adoro. Aí eu pego e falo assim, nossa, semelhanças e diferenças entre Lacan, Freud sabe, Jung. Aí eu pego e eu vou ver. Quais os pontos em comum entre terapia sistêmica, cognitivo-comportamental e não sei o que lá. Aí eu vou ali, dou uma estudada, porque eles têm acesso, obviamente, a doutorados, a teses, a coisas do mundo inteiro. Então, isso aí eu uso para dar uma estudadinha, para ver uma coisa ou outra, tirar umas curiosidades minhas mesmo. Mas não para produzir, porque eu não quero perder minha voz. E aí eu acho que a voz de todo mundo vai ser igual. Você vai comprar cursos, você vai fazer coisas e aquele não está o profissional. Porque eu acho que o profissional, ele tem os próprios cases dele. Ele tem a própria vivência dele. Eu sou terapeuta de casal, de família, atendo individual. Eu tenho 21 anos de casada. Então, assim, ninguém vai tirar isso de mim. Então, um terapeuta que vai trabalhar casamento, mas não foi, ele pode trabalhar. Você não precisa ser mãe para atender mães. Não há Sim. necessidade. Você pode saber o que a teoria te ensina, mas tem uma vivência prática que não precisa ser desperdiçado. Então, e essa vivência é só minha, né? Então, da forma que eu vivi, é aquilo. A gente é feito e entrecortado pelos nossos filtros, que são tudo que a gente passou, de onde a gente veio, do que alimentou a nossa fonte, o que alimentou, de onde veio essa água. E é essa água que eu quero que vá, entende? Até porque eu não quero um mérito que não fui eu. Se eu faço uma coisa aqui toda engessada, me bota ao vivo, eu vou falar o quê? Eu vou É. decorar? O que eu vou fazer? Eu vou decorar? Não vou. Isso é Tá? interessante que você falou, porque o que a gente precisa entender é que o mundo está numa velocidade tão louca que as pessoas acreditam que tem que. E eu vou dizer, às vezes eu também caio nessa, eu quero resultado, mas a gente precisa parar e pensar a que custo isso, né? E a autenticidade da gente. Eu acredito que a inteligência artificial ela é
é extremamente importante, porque ela facilita muito a nossa vida, mas ela não deve ser a nossa vida. Uhum. Ela não vai falar por nós. O que eu acho que ela pode contribuir nesse contexto de pesquisa, nesse contexto de trazer um fato relevante, no contexto de desenvolver imagens. A gente que trabalha com palestras, com apresentações e com as nossas mídias sociais, facilita muito hoje você fazer um post com a inteligência artificial, né? Usar para essas coisas, né? E não se confundir com ela, porque senão fica fácil. As pessoas vão conseguir perceber se é você ou não. E aí você falou aqui, né, sobre autenticidade. Você é uma pessoa muito autêntica, e a Vanessa falou, né? Concordo totalmente sobre não deixarem nós nos colocar num outro patamar. Muito autêntica, Dani, muito bom. E a Cris Ferreira, Cris, tudo bom? Ela falou que até hoje não teve coragem nem de tentar o chat GPT com esse medo. Sei que pode ajudar muito e quero tentar. Procura a Priscila Cassicedo, que está aqui na live, ela vai te ajudar muito. Farei como você. Mas, Dani, antes da gente ir para as nossas considerações finais, que pode não parecer, mas já estamos quase, né? Passamos de 40 Passou minutos. rápido. Tem uma pessoa aqui que falou sobre o seu livro. E quando esse livro chega no Brasil? Seria ótimo. Conheço pessoas que gostariam de ler, mas não são fluentes no inglês. Ele já está Vanessa. traduzido, ele está traduzido já, e eu estou vendo a editora lá. Eu fui ao Brasil agora, eu encontrei com 2 empresários de editora, e aí eu estou vendo por onde que eu vou lançar, porque eu preciso de suporte. Como eu não moro lá, eu preciso de suporte para ajudar a lançar, porque não adianta ter o livro sem divulgação, né? Então, meu público é mais aqui, eu estou aqui há muito tempo. Então, eu quero fazer eu fui num programa de televisão lá, da Nani Venâncio, estou começando a fazer um soft launch, que se alguém tiver ideia, gente, manda aqui pra gente. Isso. Porque eu quero lançar lá, já tá traduzido, só falta lançar mesmo. Legal. Então, logo. E deixa eu ver. A Priscila falou, já solta com relação à constelação sistêmica, né? Ao coach sistêmico. Já solta o spoiler da melhor frase sistêmica da Dani. Fora de ordem, tudo é desordem. Fora de ordem, tudo é desordem, é. Tá vendo meus clientinhos aí maravilhosos? É verdade, assim. Eu acho que os princípios da lei sistêmica funcionam para todos os relacionamentos. E me fala da qualidade dos seus relacionamentos, que eu te falo se você é feliz. Porque no final das contas, a gente está numa época de conexão em banda larga e de conectividade muito rasa. A gente não está se conectando. Eu falei, outro dia eu estava brincando, fui fazer uma palestra, eu era a única mulher, eram 6, 7 homens e só eu de mulher. E aí eu falei que a maior inveja que as pessoas têm hoje é da piada interna. Porque as pessoas não constroem mais vínculos e elas não têm vivências com as outras o suficiente para desenvolver essa linguagem íntima que só o tá junto, conviver e tal. E as pessoas têm essa invejinha que as pessoas têm é dessa conexão, é dessa intimidade, é dessa vivência, de você falar, puta, Carmen é minha amigona de um tempão, e não sei o quê. E aí, quando a gente tá junto, a gente fala uma coisa, ninguém entendeu, mas a gente entendeu. Isso só se constrói com o tempo. Sim. Sabe? Então, eu brinco que tudo que tem idade é construção com o tempo. Identidade, intimidade, tudo isso, autoridade, responsabilidade, isso tudo vem com o tempo. Né? Então, a gente está muito apressado. Quando a Cris falando aí do chat GPT, Cris, uma coisa, eu sei que muita coisa a gente pensa parecido, é uma coisa que por que eu não pesquiso antes? Quando eu tenho um tema, nós somos vividas, nós não somos mulheres novinhas que não têm experiência, que chegaram agora, né? Acabamos de sair do forno, nós não acabamos de sair do forno. Então eu valorizo a minha maturidade. Se tem uma coisa que vem, outra coisa com idade, é maturidade. Então, já que tem um monte de coisa chata de envelhecer, a gente honra o que é bom, que é ter maturidade mesmo, é saber distinguir o joio do trigo e saber bancar quem a gente é. Então, uma das coisas que eu honro é o que eu penso a respeito das coisas, porque eu sou uma pessoa que penso, eu sou uma pessoa que estudo, que me embaso, que gosto de conhecimento, isso me motiva. Então, quando eu pego um tema de qualquer coisa, eu tenho uma ideia, primeiro eu escrevo o que eu penso sobre aquilo, para minha voz, o que eu penso, não se perder na voz de todo mundo.
Entende? Então, é por isso que eu não pesquiso antes. Antes eu penso no que eu penso sobre aquilo, com as minhas experiências, com as minhas formações, com tudo que eu já aprendi e com as minhas vivências. Aí, depois que eu faço o meu, aí eu ouço a voz das outras pessoas. Aí eu falo, putz, a voz do Leandro Carnal tem uma coisa aqui para me ajudar. Tem uma coisa aqui que a Gabriela Prioli falou que eu acho super relevante que eu vou citar. Tem um dado aqui que eu não sabia. E então, assim, eu fui celebrar um casamento no Brasil. Vou te explicar como que isso me ajuda. Eu fui celebrar um casamento no Brasil, que é um casal que eu apresentei e eles casaram 10 anos e depois e eles me chamaram para fazer mesmo a celebração. E aí eu fui para o Brasil. Quando ela me chamou, eu saí do telefone e eu escrevi no meu notes no iPhone, eu escrevi tudo que eu senti, tudo eu senti. Quando eu estava indo, eu botei no chat GPT coisas sobre o amor. O que os filósofos falaram sobre o amor, o que já foi estudado. E eu usei uma coisa só do chat GPT que foi uma graça, que era que um filósofo italiano descreveu o amor como uma revolução individual. E que era uma revolução onde você largava país, família, igual a gente que imigrou, por isso que eu estou trazendo isso para cá. Então ele comparava o se apaixonar, o amar, o amor como uma revolução individual, onde você é capaz de tudo. Você larga a família, larga país, larga tudo e monta um novo país junto com aquela pessoa. Você monta uma nova pátria, né? Onde a lei era o amor e tal. Então eu trouxe esse dado, que era um dado concreto, um italiano que falou, um pesquisador sobre o amor, e eu trouxe pro arremate lá do casamento. Ficou super bonito, pincelou super bem. Eu fiz o texto todo e trouxe um dado que o chat GPT me deu, que talvez eu não tivesse acesso, desse filósofo italiano que falou essa frase que eu achei super bonita. E que foi o que aconteceu com eles e fechou. Então eu acredito que se a gente não se deixa contaminar, a gente potencializa. Então esses instrumentos, a internet, a inteligência artificial, não sei o que, tudo vem para potencializar. Mas a nossa voz a gente tem que escutar primeiro. Porque eu fico sem saber o que eu realmente acho. Aí a gente pode virar massa de manobra. Porque aí eu pego uma fake news aqui, eu pego uma coisa que não está bem feita ali, e aquilo vai permear o meu próprio entender das coisas. Então a minha voz vem primeiro. Depois a gente usa a inteligência artificial. Perfeito, perfeito. Dani, antes da gente fechar, antes das suas considerações finais, aonde que o pessoal encontra você? Aonde que encontra seu livro? Rapidinho, se você puder deixar aqui essas informações. Então, meu livro está no Amazon, Barnes Nobles, onde você procurar o How to Empower Your Kids, tá embaixo, você vai achar. Onde me encontra? No Instagram, pode me mandar mensagem, eu passo o WhatsApp e a gente conversa, eu só atendo online. YouTube, Cidade Delas, na temporada de Miami, primeiro episódio. Vai ter a minha história lá para quem quiser conhecer mais um pouquinho. E várias lives, se der uma pesquisada no YouTube, tem muito podcast, muita coisa que eu já fiz por aí. E é isso, eu tô sempre super acessível, é só me chamar e que eu tô aqui sempre para contribuir. Brigadaço, porque eu adorei nossa conversa e eu tô aqui. Então, escuta só, terça-feira, mais um episódio do InstaCast CL e semana que vem eu vou trazer o meu amigo Gustavo Freire, ele é lá do Brasil, ele é gerente corporativo de recursos humanos, além de palestrante, escritor e treinador de pessoas. Ele é um querido amigo e o tema dele vai ser o autoconhecimento como base para liderança eficaz. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de autoliderança e é mais uma parte importante do autoconhecimento para a gente seguir firme e forte. Então, já fecha aí na sua agenda, terça-feira, às 7 horas do horário daqui da Flórida e às 20 horas do horário de Brasília, aqui no InstaCast CL, o seu podcast ao vivo no Instagram. Dani, considerações finais, uma mensagem, qual a vantagem da imigração? Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o pessoal que está com a gente até esse momento. Olha, eu acho que migrar é uma grande aventura. Não acho que é para todo mundo. Quem tem muitos sonhos, a vida é mais dura. Eu acho que quando você sai na constelação também a gente vê que muita gente que migra pode perder a força, porque muito do que nos nutre está na nossa terra natal, né? Então, a gente tem uma vantagem grande quando a gente fica no Brasil, mas a gente tem um outro mar para desbravar.
e a gente com certeza cresce. Então, é uma coisa que eu uma vez atendendo uma adolescente que tinha tido várias oportunidades de ganhar bolsa para a faculdade aqui, e alguém falou para ele assim: não aplica para as mais difíceis, porque é muito difícil. E eu falei para ele: aplica para todas as mais difíceis. Porque o americano só tem a visão dele. O brasileiro, só de saber duas línguas, você tem dois caminhos neurais aí que o americano não tem. Você tem duas culturas, duas fontes de onde você pode tirar recursos que eles não têm. Então, o que pode ser considerado muito difícil para um americano que nunca precisou ralar mesmo, que nunca precisou se desenvolver em determinadas coisas que a gente teve que ser safo, porque as coisas não vinham prontas para a gente, isso eles não têm. Então, aplica para as mais difíceis e confia em você. Porque o que vier para. Qual a necessidade que se apresentar, você vai lá e arruma uma solução. Mas não deixe, não fica no safe side, que é assim, o lado seguro, aquilo que você já tem. Não fica no aplauso certo. Vai desbravar num público maior, vai tentar, bota a sua cara, como você disse, na cara no sol, e porque assim, quanto maior o seu passo, né, mais longe você chega. Então não tenha medo, sabe? Vai porque essa vida é só você e Deus. Seu caminho é seu. Faça ele valer a pena e ter coerência para você. Então, esquece o que as pessoas pensam, esquece esse algoritmo, porque a gente se perde. Quando a gente está tentando agradar todo mundo, deixa eu ver se dá tempo de eu falar essa. Tem um filme que se chama The Switch. É um filme do Wayne Dyer. E ele tem um talentosíssimo pianista, gênio, que sempre toca desde pequeno. E ele conquistou multidões. Num determinado momento, ele começa a perder pessoas, público, os shows começam a ficar vazios. O trabalho musical dele foi caindo. Antes, quando ele era um gênio, ele era completamente inovador. Ele gostou tanto dos aplausos que ele começou a tocar para a plateia. Então, ele começou, a voz dele, a alma dele de artista, começou a virar para o aplauso. O aplauso ficou mais importante do que a música, do que o compromisso com a arte. Então, ele foi perdendo a autenticidade. Então, não se perca. A minha vida vai te apresentar milhões de caminhos. Não se perca. Acha o seu e segue em frente. Sensacional. Dani, muito obrigada pela sua participação e por essa contribuição maravilhosa. Um beijo, pessoal. Boa noite e até terça-feira que vem. Obrigada.